Olá, olá. Deixa eu desativar os comentários. Então a gente vai começar mais uma sessão aqui com a Aline, que é uma das voluntárias que está participando desse programa de 6 semanas, onde uma vez por semana a gente vai vir aqui no Instagram e eu vou fazer uma sessão de acompanhamento com cada um dos voluntários. Eles estão como... Eu dei para eles a assinatura da plataforma, então eles têm acesso a todo o conteúdo, mas o que a gente vai ver aqui nessas 6 semanas é o workshop que é a pérola, na minha opinião, que é o workshop que chama Como Materializar, que é a fórmula básica, ou a minha fórmula básica, para a gente poder materializar qualquer coisa que a gente quiser na nossa vida. Todos esses voluntários, eles estão dispostos, né, a contar da vida, a se expor aqui. Todos eles assinaram um termo de uso de imagem, de isenção de responsabilidade, que eu acho que é uma coisa importante para a gente falar e deixar claro. Nessas lives, eu desativo os comentários só para não gerar distração para a gente, mas, por favor, se alguém tiver algum comentário para fazer, não deixem de me mandar uma mensagem, uma pergunta, o que quer que seja. Ok? Então eu vou chamar a Aline para ela entrar para a gente já começar. Vamos esperar. Oi, tudo bom? Olá, boa tarde. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo. Então, tá bom, tá no verde hoje. Hoje eu tô assim numa good vibes. Tô na natureza. Ai, que delícia, mas você Já tá de tô folga? materializando assim mesmo. Ah, Oi? tá. Você tá de folga ou tá no shopping? Não, tô no trabalho, tô Ah, na hora do meu almoço. E aí eu resolvi sair assim do ambiente, tirei a roupa de trabalho, eu falei, vestir, realmente vou me descaracterizar. olha, adorei. Já tá dando efeito. Adoro, adoro. E aí, me conta, como você ficou desde a última sessão, essa semana? Como foi? Ah, foi assim, eu acho que foi um desafio assim de pensamentos, né? Assim, ideias. Foi uma semana bem pensativa, apesar assim, de toda a correria, né? E assim, é engraçado que em alguns momentos eu me pego assim pensando, né? Assim, nesse conteúdo que eu tenho visto, né? Eu estou assim com as minhas anotações aqui, eu faço muitas anotações, então Maravilhoso. faço bastante anotação, eu gosto de recordar depois assim essas anotações, voltar, ver se é realmente aquilo ali, se eu não quero mudar nada. E assim, tenho andado com esse caderninho para cima e para baixo. Ele está me acompanhando tanto em casa quanto no trabalho. Então, assim, é um momento, acho que assim, de aprendizado, sabe, Todd? É um momento que eu estou tentando me reconectar comigo mesma. Ah, muito legal, muito legal. E escrever ajuda, é também um jeito da gente acessar, né, o inconsciente, acessar as coisas que estão aí no fundo da nossa alma. E teve algum aprendizado essa semana, assim, que você lembre que te chamou mais atenção, que ficou mais marcado? É, assim, eu fiquei vendo, estou naquela parte do inventário, né, do passado até a construção do código de autenticidade, né, que foi onde eu achei assim mais difícil, achei mais desafiador, porque eram pontos que eu nunca havia parado assim para pensar, analisar. E eu demorei um pouco para fazer, e eu acho que ainda não está pronto. E aí O eu vi numa código, parte você do disse. Tá. isso, e eu vi que numa parte do material que você explica que ele muda, né? Ele não é aquilo ali sempre. E aí eu falei, bem, eu vou fazer as anotações dessa semana
E eu não sei com que período isso muda, se é por alguma fase da vida, ou se pensei, será que semana que vem vai ser diferente do que eu anotei agora, porque eu me pego muito pensativa, né, em tudo isso, de questões da vida, do passado, do presente. Eu falo que é um ir e vir, assim, eu vou para lá no passado, aí vem pro agora, depois tenta pensar em como será o futuro, né? Meio louco, meio doido. É. Não, mas o código, eu digo que às vezes pode mudar, por quê? Porque pode ser que o que a gente identifica, que é o nosso código de autenticidade hoje, pode estar sendo influenciado por condicionamentos do passado, né, por coisas dos nossos pais, da comunidade que a gente está inserido. Então, conforme a gente vai avançando nesse trabalho, a gente vai tirando essas camadas, essas influências, isso que não é genuíno nosso, às vezes aparecem coisas que estavam ali um pouco escondidas e que a gente percebe, aí nisso pode ser que o código mude. Mas o código ele serve como um norte da sua vida nesse momento. Não é para ser uma coisa fixa para sempre, nem você precisa chegar no código perfeito. Eu sugiro 4 palavras, né, que são 4 valores, mas às vezes a gente só se identifica com 3, ou às vezes a gente tem muitos. Não importa, não é sobre fazer certo. A quantidade, né? É sobre você... Esse código, para que ele serve? Ele vai servir como um parâmetro para você saber, se, não sei, natureza é uma coisa importante para mim e eu trabalho num shopping 12 horas por dia. Aí você começa a perceber, mas alguma coisa aqui não bate. Então, o código ele serve para isso. É um norte, não é para ser... Uma bússola, né? Exatamente. Ótima palavra. É exatamente isso. E aí você chegar em 4 palavras é um jeito de você resumir ali quais são as coisas que são importantes para você, mas sem se fixar, se apegar tanto assim a isso. Você conseguiu ver assim se tinham coisas em comum nas respostas que você deu? Vi, assim, eu demorei um pouco, né, como eu te falei, a estruturar ele, mas eu vi pontos sim em comum. Teve um exercício que eu fiz, estou até buscando ele aqui, que eu tenho que colocar alguns pontos que são importantes naquilo aí. Então, assim, que é a prioridade para mim hoje, aonde eu gasto mais dinheiro, esses pontos, nossa, eu falei, meu Deus. Às vezes eu penso em algo automático, mas se você analisar, às vezes eu mudava de ideia. E eu falei, gente, eu nem sou assim uma pessoa super indecisa, mas em alguns momentos ali eu me peguei um pouco indecisa, né? Mas eu vi que nesse conteúdo todo, eu consigo identificar os pontos que são muito importantes para mim. Eles sempre aparecem em algum momento, que é sobre pessoas e sobre filhos. Filhos e pessoas, eles estão sempre se repetindo. E notei um ponto também que nessa de buscar, não, tem que ter mais, de ver se tem mais, e aí que é a saúde, né? E aí eu linkei a saúde por outros pontos, né, das atividades. Em algum momento tem uma atividade que você pergunta sobre medo, né? E aí eu parei para pensar, nossa, eu tenho medo de tantas coisas, mas assim, algo que seja relacionado com tudo isso. Aí eu pensei, eu cheguei à conclusão de que eu falei, nossa, eu tenho medo da morte. De morrer, porque assim, a morte, para mim, ela assim, engloba pontos que me levam sempre a pessoas e filhos. Eu penso, eu tenho medo, sei lá, de morrer, acho que eu sou jovem, eu falo, ó, eu sou super jovem, então eu tenho medo de morrer e deixar os meus filhos. Eu falo, gente, ninguém vai cuidar igual, ninguém vai fazer o que eu faço, então assim, são pequenos, eu preciso viver bastante. E
é o medo também de estar no lado oposto, né? Então, de perder pessoas, né? E aí entra o lado da saúde de ter hoje eu tenho uma preocupação maior, depois que eu me tornei mãe, em relação à preservação da minha saúde, né? Então, são dois pontos que eu conectei, consegui buscar depois de que eu pensei sobre o meu maior medo. E aí eu falei, eu acredito que isso, né, esse medo tem a ver com esses outros dois pontos que, como eu falei, estão sempre aparecendo nas minhas anotações. Interessante, muito interessante. Essa coisa do medo é engraçado, porque todo mundo tem vários medos, mas se a gente for aprofundar nos medos, eu acho que lá no fundo de qualquer medo tá o medo da morte. Eu acho que você já foi direto no ponto, que eu acho que no fim é o que a gente tem. A gente pensar e ter o medo de ser rejeitado. Mas por que você tem medo de ser rejeitado? Porque eu não vou ser amado. E se você vai indo mais fundo, acho que todo mundo vai chegar na morte. Mas é muito legal que você já identificou assim esses pontos de pessoas, de filhos e de saúde. E eu acho que dica eu te daria? Segue no processo, né? A gente vai continuar, tem os exercícios para a semana que vem e tal, continua. E aí, mais para frente, você volta no código de autenticidade. Não precisa se prender a ter que fazer esse negócio perfeito ou correto a todo tempo. nesse momento. Eu acho que você fez, você respondeu as perguntas, a coisa ainda não está tão clara, mas não tem o menor problema. Você tem esses pontos que já estão claros, mas também eu acho que... Eu falar, esses pontos já foram identificados, né? Mas ainda tem mais, né? Algo para descobrir, para aprender. Porque não sei se essa preocupação com pessoas e filhos, se é cuidado, se é dependência, né? Tem vários aspectos. E aí, com o tempo, você vai entendendo, você vai percebendo, mas não sinta que você tem que se prender nisso. Mas eu também acho que é legal observar não sei, se o fato dessa parte ter sido mais difícil para você, se isso tem algum significado, se tem alguma pista aí, algo que a gente tenha que descobrir. Quando eu comecei a fazer esse negócio, eu tinha uma menina que foi minha primeira cliente, assim, e aí era muito engraçado, porque para ela começou a fazer, e aí a parte da meditação, tudo que era um pouco assim mais subjetivo ou menos concreto, para ela era super difícil. E aí, quando chegou na parte do código de autenticidade, ela adorou. Ela falou, não, esse aqui eu fiz super bem, não adorei, porque daí eu juntei as palavras e tal. E aí é engraçado que é um exemplo oposto, que eu acho que diz um pouco de como a gente é, né? Então, por exemplo, essa menina, para ela, o que é mais organizado, mais tipo papum, 4 exemplos e não sei o que, para ela era mais fácil. Para você é o mais difícil e não tem certo ou errado, mas também é legal ir observando nesse trabalho quais são as coisas que você sente que flui mais, quais são os mais difíceis, para você se conhecer, não para mudar, para encontrar defeitos, não isso, mas para você ir se conhecendo. Né? E da parte do inventário do passado, teve alguma coisa que surgiu que a gente não tinha falado na semana passada? Assim, acho que não, do inventário. Seguir bem assim aquela cronograma, né? Eu sou uma pessoa de seguir instruções. E assim, daquela que lê rótulos, lê bula. Então eu sei aquela segue o passo a passo certinho, né? Então, não ficou dúvidas em relação à parte de inventário, conteúdo que foi falado na semana anterior. Tá. É engraçado você estar falando isso, porque eu dei o exemplo da menina que o código era mais fácil, como sendo, né, uma pessoa mais estruturada. Você está falando que você é estruturada. Então, não sei. Talvez não tenha nada a ver com o que eu falei, mas é
É uma coisa E para você assim, mas eu acho observar. que faz sentido, ô Todd, mas também acho que é a parte, acho que talvez de olhar para dentro, né? De olhar para a gente mesmo. Acho que é muito mais fácil, acho que a gente sentar e tentar explorar o de fora do que olhar para dentro. Eu acho que o olhar para dentro é muito mais difícil. E aí é um conteúdo que se trata muito mais de eu me conhecer. Então, eu acho que nesse ponto, para mim, foi o mais difícil, entendeu? Entendi. E aí você falou desse ponto quando você falou agora, de que em que papel você se coloca, e se é no de cuidados, né? Se de receber, então assim, nessa fração de tempo que você falou, eu pensei, eu sou uma pessoa, eu acho que muito, pelo menos eu me identifico mais de uma pessoa, eu sou mais preocupada com as pessoas ao meu redor, com o bem-estar, se o ambiente está bom, se o que eu posso proporcionar está bom, me preocupo se com muitos detalhes. Então, às vezes as pessoas falam para mim, Aline, deixa rolar, entendeu? Eu Sei. estou sem realmente assim, uma preocupação de manter as coisas em ordem, vamos dizer assim, de manter tudo funcionando. Entendi. E onde será que você viu, que você teve esse exemplo na sua vida de alguém que era assim, preocupada em manter tudo em ordem? Olha, Todd, difícil, hein? Porque, nossa, a gente pensa tantas coisas. Mas eu acho que, assim, um exemplo bem forte que eu tenho era do meu avô. Meu avô sempre foi uma pessoa, assim, muito protetora. Estou pensando nisso agora, eu não tinha pensado nisso. Ele era uma pessoa muito protetora e ele sempre foi visto, hoje eu tenho essa concepção pelos filhos, pela minha avó, né, a esposa dele, como provedor, como protetor, como assim, ele é o casco que abriga todo mundo embaixo, Ah, entendeu? Então, assim, isso que você me falou agora me despertou um pouquinho disso, né? Foi a primeira pessoa que me veio na tá. cabeça, foi a primeira lembrança assim, mais forte que eu tive dele. Muito legal. E eu fui criada também muito próxima com os meus avós, né? Meus pais trabalhavam fora, então a minha criação teve muita proximidade com os meus avós. E você devia ter uma relação especial com ele, de admiração, de carinho. Sim, com certeza. E ele falava que eu era o xodó dele, e aí eu ficava envergonhada, eu falava, vô, os meus outros primos, né, eles vão ficar tristes. Ele, isso mesmo, vou falar para todo mundo. Ele é meio rústico, assim, meio rude, mas era super coração mole. Ai, que legal. E como que era a sua. Porque tem uma pergunta lá no inventário do passado da dinâmica familiar, né? Como que era essa sua dinâmica familiar na sua infância? Na infância, eu passava bastante tempo, né, na casa dos meus avós, então era aquela rotina de escola. Eu tinha uma tia assim que era muito próxima de mim, que morava em um outro bairro. Então ela trazia todos os dias o meu primo, eram dois irmãos, né? Trazia todos os dias para casa da minha avó para ficar com ele. Trazia de manhã. Quando chegava final de semana, hoje eu estava lembrando disso. Sexta-feira, aí eu já ficava super ansiosa, louca para ela me convidar para ir para casa dela, porque eu adorava passar o final de semana com os meus primos. E eles moravam num apartamento que tinha piscina. Aí eu já ficava assim, super na expectativa na sexta-feira do convite rolar, porque eu não me convidava, eu era muito envergonhada, né, era o tipo de coisa que com certeza eu não faria pedir para ir. E aí, assim, era sempre essa dinâmica, né? E passar o final de semana na casa dos primos, aí volta dia de semana para a avó. Às vezes eu passava o final de semana, durante um tempo a minha mãe se mudou, né? Então ela foi morar num outro condomínio até que era próximo do meu primo. E aí eu ia para passar o final de semana, ficava mais ou menos até o meio da semana, mas eu queria ficar com a minha avó. Sentia falta de estar lá com a minha avó e eu acabava meio da semana assim indo para lá. Então a gente se dividia um pouco assim nesse tempo da casa da avó com a casa da mãe.
E depois, escola, né? Então, assim, cursos, atividade física, natação fazia, aí tinha aulinhas de reforço. E eu sempre via muito as minhas tias, né? Eu sou filha única, então as referências de irmãos que eu tenho são os meus primos, né? Que eu tinha falado lá na semana passada. E aí eu sempre via as minhas tias, né? As irmãs da minha mãe, todas muito próximas, se ajudando bastante em tudo, assim, tanto nos cuidados com os meus avós, quanto nos nossos cuidados. Era, assim, uma coisa que é uma lembrança muito, muito bacana para mim. Então, desde, assim, uma ida ao mercado, que elas se programavam para ajudar todo mundo, a compra de material escolar, passeio de férias, tudo isso era sempre muito alinhado, todo mundo, né? Então, elas eram muito unidas, era uma relação muito boa entre elas. E isso era muito legal para mim. Elas todas de idades muito diferentes, né? Mas havia assim uma comunicação entre elas, uma união muito grande. E era essa dinâmica, então assim, dos passeios, né? De escola. A minha infância, eu falo, gente, a minha infância assim foi muito boa, assim. Eu tenho lembranças muito legais. Foi um período muito bom da minha vida. Todd, você não vai acreditar. Hoje que eu vim para a natureza, tá começando a chuviscar, gente. Eu não tô acreditando. Eu vou levantar, mas assim, vou Tá. continuar te vendo, falando com você, só para eu mudar de lugar. É Não, 2 vai passos, lá. tá bom? Vai lá, fica tranquilo. Mas pode ir falando. É muito legal escutar essa sua história, porque dá para ver assim, né, que isso foi modelado para você, esse cuidado, essa preocupação com o outro e que isso gerou em você uma lembrança muito boa, uma coisa muito positiva. E aí, claro, você quer poder replicar isso para os seus filhos, o que é muito legal. Eu acho que se a gente pensar nas áreas da sua vida que você sente que estão mais estancadas, né? Que você tinha falado de dinheiro, carreira, né? Essas áreas da vida que estão truncadas, a gente tem que entender o que foi que aconteceu no seu passado que talvez esteja se repetindo agora e que está te bloqueando, está te impedindo de conectar com isso, porque o exemplo positivo, expansivo que você teve de relação familiar é uma coisa que você está replicando. Eu acho que tem um aspecto super positivo, tem um aspecto de repente, às vezes quando a gente imita um comportamento, a gente ainda assim está presos no que a gente viu e no que a gente imagina que o outro espera, ou às vezes aquilo é genuíno pra gente, tá tudo certo. Não estou dizendo que tem alguma coisa errada, mas eu acho que daí a gente tem que começar a olhar mais esses lados, que é onde você quer materializar mais coisas, qual que é o bug, né? O que talvez esteja te bloqueando aí. Você chegou, quando você foi respondendo as coisas do passado, você chegou a lembrar de alguma coisa que tem a ver especificamente com dinheiro? Eu sei que a gente falou um pouquinho na semana passada disso, mas na hora que você foi lá cavucar mais no passado, veio alguma coisa? Não, baseado nessas questões que eu fiz, né, do questionário, não. Nada, assim, me remeteu especificamente a isso. Tá. E quando você Mas eu pensa... posso pensar bem também mais sobre isso. Agora que você deixou esse questionamento, eu vou pensar um pouquinho mais, assim, para a próxima semana. Não, pode ser. Porque assim, aí depois o inventário, depois a parte do seu passado, vem a parte do seu presente, né? E aí a gente já tinha falado que o que você busca materializar nesse momento é principalmente estabilidade financeira, né? Foi isso que a gente tinha falado. O que você sente que falta para você conseguir essa estabilidade? Assim, de bate pronto, sem pensar muito. O que você acha que falta? Por que você acha que você ainda não chegou nesse lugar que você quer chegar? Eu já pensei
em pontos como, talvez eu penso sim hoje em fazer um curso dentro da minha área, né? Então, de expandir um pouquinho mais, de adquirir um pouco mais de conhecimento. Então, pensei nisso. Cheguei a pensar sobre contatos, né? Eu falei, será que eu não estou... As pessoas não sabem, né, que eu tenho essa vontade, eu não sei, talvez de ter contatos, mais contatos. Isso, assim, ainda é um pouco difícil, assim, para mim, O que eu mais penso é na questão de especialização. Eu falei, preciso adquirir um pouco mais de conhecimento, talvez para, de repente, isso seja um diferencial de tudo. Assim, eu penso em várias coisas, mas eu acho que isso, a meu ver, pode ser que seja um ponto a melhorar. Tá. Então, cursos, especialização, né? Mais contatos. Mas quando você pensa na estabilidade financeira, você imagina que isso vai vir do trabalho? Sim. Estou anotando aqui. E da última vez você tinha falado um pouquinho também a coisa de carreira, que de repente você não está assim 100% encontrada no que você está fazendo hoje. Não sei se essa é a palavra, mas... Exatamente. Acredito que sim, eu estou no meu lugar, mas eu acredito que ainda falta alguma coisa. Não sei, eu já pensei, inclusive, em alguns momentos, em empreender em algo totalmente diferente do que eu faço. Tá. Então, eu já pensei em fazer coisas de algo relacionado à decoração, que eu gosto bastante. E eu, como eu tinha te falado, eu gosto de botar a mão na massa, então eu vou e faço mesmo as coisas. Então eu já tinha pensado, já tive vários incentivos de alguns amigos mais próximos, a própria família, né? Vai, Aline, por que você não faz? E eu acabo sempre me, me sabotando, assim, me bloqueando para a questão do trabalho, né? Que eu falo, gente, eu tenho o meu trabalho, então, assim, são muitas horas, é muito tempo de dedicação. E eu não sei, talvez, como eu conciliaria isso ainda com toda a rotina, né? De casa, de criança, de escola, trabalho. Então, um dos pontos que eu tinha até colocado é de estruturar melhor a minha agenda do meu dia a dia. Eu tenho uma agenda, mas eu acredito que eu preciso melhorar ela. Eu ainda cheguei a pensar na questão de colocar horários, por horário. Então, a hora do acordar, isso eu tenho em alguns momentos, mas não durante todo o meu dia. E aí, um ponto que eu até anotei aqui no meu caderno era sobre estruturar o meu dia com horas, para eu limitar as atividades, porque às vezes você começa a fazer uma coisa e aí não deu tempo de terminar, você quer terminar, e aí, quando você vê, passou uma boa parte do dia, eu consegui concluir ela, mas outras atividades ficaram para trás. Então, essa parte da estruturação, eu consegui, assim, identificar, que eu falei, não, mas eu já uso uma agenda, eu tenho minha agenda no meu celular, mas ainda às vezes não funciona. Então, eu pensei na questão do horário. Ontem, inclusive, eu pensei muito sobre uma coisa que aconteceu ontem. Foi uma besteira, mas assim, eu identifiquei também por esse motivo. Eu saía cedo ontem do trabalho, eu iria sair cedo. Eu falei, eu vou para casa rapidinho para eu conseguir passar mais tempo com os meus filhos e eles dormirem cedo. Só que aí eu resolvi terminar de fazer um relatório no trabalho. Eu falei, não, vou terminar rapidinho, eu faço. Quando eu vi, tinha passado 2 horas, eu cheguei tarde em casa, e aí eles foram dormir tarde, eu não fiz o que eu gostaria de ter feito com eles, e no final das contas não saiu do jeito que eu tinha planejado. Então aí eu parei e falei, realmente assim, eu preciso
ter essa limitação do horário, acho que vai me ajudar, assim, nesse momento de começar a organizar para conseguir seguir aquilo realmente que eu estou planejando, porque às vezes eu não consigo seguir porque eu quero fazer aquilo ali até acabar e pronto. E esse é um impedimento para mim nessa questão desse planejamento da agenda, com as atividades todo dia. As pessoas, meu marido fala muito, Aline, você quer abraçar o mundo, você quer fazer tudo, você quer fazer tudo para casa, você quer fazer tudo no trabalho, você quer fazer tudo para os seus amigos. E ele fala muito assim, cara, não dá para você atender todo mundo ao mesmo tempo. Aí eu da brinco falando, cara, mas eu tento. Ele falou, não está funcionando. Aí eu ainda falei, cara, tu já me deu uns insights, assim, umas dicas, mas quando a gente senta e para analisar tudo isso, né? Você falou alguma dica, eu tive essas dicas, assim, bobas dele, partindo dele, né? Aline, bota um freio, calma, não dá para você fazer tudo. E nunca escuta, né? E aí quando eu parei para pensar, baseado nisso que a gente tem conversado, eu consegui já perceber isso, né? Que realmente, assim, às vezes a gente tem que botar o pé no freio, colocar alguns limites, né? Vou te falar a minha sensação, escutando você falar, e aí você me fala se tem a ver ou não, mas a sensação que me dá primeiro, na coisa da carreira e da parte financeira, talvez ainda não está tão claro para você esse caminho, porque de repente você pode fazer um curso de especialização que vai te custar e de repente no meio do curso você descobre que não é isso, ou você faz um curso de especialização e não consegue um trabalho nessa área da especialização, ou você acha que você, né, tendo mais conhecimento, você vai ganhar mais, e pode ser que isso não aconteça. Então, acho que assim, não está ainda tão claro para você. Uma coisa que você falou é real. Uma coisa que você falou é real, que é a questão de se não for como eu espero, né? Então, de chegar e não gostar daquilo ali. Isso aí realmente é um ponto de preocupação para mim. Eu sinto que, ouvindo você falar, que ainda falta muita clareza. E o que eu acho da clareza? Para mim, quando a gente está num trabalho assim, de autoconhecimento, para mim a clareza é a última etapa. Tem muita gente que acha que a gente começa com a clareza, né? A gente começa sabendo onde a gente quer chegar e depois a gente traça um plano para chegar lá. Só que eu acho que nesse trabalho que a gente está fazendo aqui, né, que tem uma parte de autoconhecimento que vem da limpeza de camadas, de coisas que não são nossas, de expectativas dos outros, de medos, de condicionamentos, de repetição de padrões. Eu acho que tem mil coisas que é como se fossem, não sei, como se eu quisesse olhar através de uma janela, só que essa janela está suja, tem um prédio na frente, o dia está nublado, tipo, eu não consigo ver. Então, eu acho que conforme você for avançando e você for se conhecendo mais, você vai conectando mais com essa sua autenticidade, com o que é realmente seu. Eu acho que vai ficando um pouco mais... Você vai conseguir ter um pouco mais de transparência, né? Porque a gente vai tirando da frente, é como se essa janela fosse ficando um pouco mais transparente, para ir lá no fim você chegar na clareza. Até porque eu acho que a clareza ela não vem do pensamento, ela vem da ação. Então, você ficar em casa pensando, tipo, nossa, eu podia fazer isso, nossa, eu podia fazer aquilo, dificilmente a clareza vai vir disso. A clareza vai vir de você ir fazer uma coisa e aí, nessa ação, você vai olhar e falar, não curti, ai, não me senti bem, ai, não rolou. E aí eu acho que como, né, tem esse ponto da estabilidade financeira, essa ação não precisa ser necessariamente coisas que você vai pagar para fazer, né? Então, não sei, ler um livro desse assunto, ser voluntária num projeto desse assunto, aí não sei, a gente pode pensar em várias coisas.
Mas eu acho importante esses dois conceitos, assim, em clareza, que eu acho que a clareza vai vir mais tarde. Eu anotei essa frase que você falou que eu achei muito bacana. A clareza vem da ação. Porque muitas vezes acho que a gente tem a tendência a ficar no nosso pensamento, né? E na teoria, ou tudo é perfeito, ou tudo é péssimo, né? É tudo errado. Então, essa questão que você falou da clareza vem da ação, e aí quando você fala sobre essas camadas que a gente precisa ir rompendo, e aí você usou essa analogia da janela, e aí assim, essa parte da clareza me remete à ação de tirar as camadas, sabe? E aí quando você falou se a clareza vem da ação, me remeteu a isso, a literalmente a ação de tirar essas camadas que impedem que você tenha a clareza, né? Eu fiz uma época, logo que eu saí da MAC, eu fiz um aconselhamento de carreira com uma pessoa muito legal, mas foi uma época que eu estava, porque eu não queria mais trabalhar em vendas, eu achei que eu queria trabalhar em recursos humanos. E aí ela me falou, a gente começou no processo e tal, daí ela falou, não, mas você tem que saber o que você quer, porque se você não souber o que você quer, assim, você não vai conseguir fazer seu currículo, você não vai conseguir, né, saber com quem você tem que falar e tal. Eu acho que ela estava super certa, mas eu ainda não estava 100% certa de que era aquilo. Mas como ela meio que exigiu isso de mim, não, você tem que ter clareza, eu falei, tá, então é recursos humanos, pronto. Aí comecei a fazer meu currículo pensando nas coisas que eu tinha feito na minha carreira, que tinha a ver com pessoas, para ajustar meu currículo. E aí adaptei meu LinkedIn, né? Atualizei meu LinkedIn, comecei a falar com pessoas que eu conhecia e não sei o quê. E aí, ali, no falar com as pessoas, no fazer o currículo, foi onde eu comecei a ter sinais de que não sei se era bem isso. Aí eu mandava meu currículo para as pessoas que estavam meio na dúvida. E aí, enfim, no fim eu acabei... eu fiz acho que 2 meses com essa moça, que foi super legal, mas eu acho que no fim me ajudou a saber que não era aquilo que eu queria trabalhar com pessoas, mas não necessariamente recursos humanos de uma empresa. Então isso tudo para dizer que eu prefiro, e eu acho que é mais fácil, menos frustrante a gente colocar a clareza no final e não no começo, e também o ato de fazer. Eu acho que foi só quando eu fui fazendo, se eu tivesse ficado sentada em casa pensando, não ia fazer. Talvez estivesse pensando até hoje. Exato. Exatamente. Então, isso é um ponto. E aí, outra coisa também, escutando você falar, se não tem uma questão aí de controle, né? Quando você fala de querer fazer tudo para todo mundo, até que... E aí é um questionamento, tá? Não é um julgamento, mas é um questionamento se você acha que a Terra não vai girar se você não fizer o que você tem que fazer, que sem a sua participação as coisas não vai acontecer. Fluir. E essa questão do controle, eu acho que tudo tem um lado, uma luz e uma sombra, né? E eu acho que o controle tem um lado da sombra de quando você se sobrecarrega e quando você deixa, que acho que foi o que a gente falou lá no começo, né? Você deixa de olhar para você mesmo porque você quer controlar o que está acontecendo com os outros. Então foi uma coisa que me veio assim a hora que você começou a falar de querer fazer muitas coisas. E aí minha sensação é que se você colocar horários no seu dia, você vai estar apostando mais ainda no controle que você não tem, né? Porque a gente sabe que as coisas acontecem, a vida acontece, a gente tem um plano X, acontece Y, a gente, no fim do dia, a gente não tem controle de nada, mas a gente quer achar que a gente tem controle para se sentir segura. Né? Então, de repente, assim, uma dica que eu te dou aí, pensando assim em voz alta, de repente você fazer sua agenda por prioridades e não por hora. Porque a gente sabe, outro
telefone vai tocar, a loja vai encher, o filho vai ficar doente, enfim, vai ter trânsito, um acidente, qualquer. A gente acho que parte da sabedoria da vida e isso é uma coisa do budismo também, essa coisa que você não tem, que você só tem um momento presente. Você não tem nem a esperança do futuro, você não tem o medo do passado, você está só, tipo, ali no momento Ali, presente. Essa vivendo. seria, né, a transcendência. A gente está longe disso. Mas. Nossa, me vejo extremamente longe. Não, normal. Eu acho que a nossa missão aqui nessa vida é melhorar 1%. Fazer um pequeno incremento já tá maravilhoso. Já tá Acho que bom, já né? fizemos uma contribuição gigantesca para o mundo. Mas eu acho que isso, eu acho que esses dois pontos aí talvez foi uma coisa que a gente percebeu aqui nessa conversa de hoje, que é essa coisa da clareza e pensar, porque um curso ou uma especialização versus o que você está me falando que é a sua vida hoje em dia e esse objetivo de mais dinheiro, parece que não encaixa tanto. E talvez assim seria legal pensar o que você pode fazer hoje com o tempo que você tem, com os recursos que você tem, com a vida que você tem, que vai te ajudar a se especializar nessa área. Então talvez seja escutar um podcast, ver um vídeo no YouTube, qualquer coisa que daí você sente que você está avançando nessa sua vontade de se especializar. E você também está agindo, né? Você está fazendo alguma coisa a respeito daquilo e aí você vai sentir se aquilo te empolgou, se aquilo não te empolgou, se você ficou com vontade de mais ou não. Não sei se isso faz sentido para você. Total. Estou assim, fazendo todas essas anotações e realmente faz muito sentido. Pequenas atitudes que podem trazer grandes ações, né? Eu pensei nesses pontos que você me falou. Porque às vezes a gente pensa numa coisa que está mais longe de ser concretizada ou de ser atingida, inconscientemente é um jeito da gente se sabotar. E daí você pensa, tipo, não, imagina, sei lá, um curso, uma faculdade. Hoje eu não tenho a menor condição de fazer uma faculdade. Então aí você já não faz e aí você não se desafia, e aí você, entendeu? Aí a gente continua naquele ciclo de fica tudo do jeito que tá. Sabotação, é isso aí. Mas deu realmente assim, eu estava aqui pensando já. A live, assim, a live tem que durar 2 horas, Todd. Porque aí quando você fala, a gente fica assim, faz a pose do pensador e começa, né? Eu tô falando com você, mas às vezes quando eu faço umas anotações aqui, que acho que vão ser importantes para mim, né? Me ajudar nesse processo. Muita coisa, na verdade. Hein? Inclusive da participação de outro candidato, eu queria assistir de todos os outros, mas não consegui ainda assistir a última com o Luiz, assim, muito legal também. Ver o ponto de vista de outra pessoa. Eu gosto muito de conhecer pessoas, né, assim, de histórias, de compartilhar experiências, de trocar ideias. Então, foi muito bacana também esse bate-papo, né, que teve com eles. Que bom, fico feliz. Bom, então é isso, minha querida. Na semana que vem. Mas já? Olha, eu falo, esse tá muito rápido, Todd. Isso é bom, não é? É ótimo. É ótimo. Realmente, assim, o tempo passa muito rápido. Mas é porque é bom, né? É agradável, é muito positivo, né? E traz, assim, a gente desliga aqui, mas os pensamentos, né, continuam, né, pensando, mente trabalhando. O que eu vou fazer a respeito disso? Ela falou aquilo, foi importante.
Eu acho que o meu objetivo é que eu faça perguntas ou compartilhe minhas sensações e tal, mas as respostas estão dentro de vocês. Eu não vou dar resposta nenhuma. A ideia é justamente despertar essa sua busca pela sua intuição, pela sua verdade e pelo que você quer materializar no fim. Tá bom? Foi ótimo. Tá bom, Todd. Tá bom, fico feliz. Então aí semana que vem, aí tem lá no roteirinho, mas aí a gente vai começar a falar de eu máximo, né? Que é a melhor versão de você mesma, vai fazer a lista das coisas que você quer materializar, então a gente vai começar a olhar um pouco mais para o futuro, olhar para frente. Tá bom, certo. dona? Tá bom, Todd. Obrigada mais uma vez. Foi ótimo. Muito bom. Ah, que bom, fico feliz. Então tá bom, lindona. Um beijo, viu? Obrigada. Beijão. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.